Olá pessoal, sou o professor Wagner. Vamos abordar nessa apresentação 15 questões que eu considero como sendo 15 dicas envolvendo questões de probabilidade para que você possa gabaritar essas questões na prova da Caixa Econômica Federal que ocorrerá no próximo domingo. Nós vamos abordar todo o conteúdo que foi apresentado no conteúdo programático de probabilidade e espero que essas dicas que eu vou apresentar a partir de agora dê para você condições para qualificá-lo, para resolver e fazer uma boa prova no domingo. Ok? Iniciaremos exibindo o conteúdo programático de probabilidade. Temos aqui no primeiro tópico alguns conceitos iniciais, não é muito cobrado nas provas da Sesgran-Rio, mas são conceitos de fundamental importância do cálculo de probabilidade. Experimento aleatório, espaço amostral e evento. Existem dois tipos de modelos dentro da probabilidade, os modelos equiprováveis e os não equiprováveis. O que mais aparece nas provas da Sesgran-Rio são modelos equiprováveis, onde o espaço amostral é equiprovável. Portanto, esse é um tópico importante dentro da probabilidade. Tem a probabilidade de Laplace, que é o cálculo da probabilidade quando os espaços amostrais são equiprováveis. Você define o espaço amostral equiprovável, aí você calcula a probabilidade, como sendo a razão entre o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Em outras palavras, o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Temos também espaços não equiprováveis, muito raro a cobrança desses problemas na Sesgran-Rio. O teorema do produto, eu adicionaria ali o teorema da soma. Quando a gente usa o ou, a gente trabalha com a soma, divisão em casos, e quando a gente utiliza o conectivo e, a gente trabalha com o produto de probabilidade, obviamente envolvendo as independências dos eventos. Temos também a probabilidade condicional, onde há uma redução do espaço amostral, uma informação privilegiada que é dada dentro de um determinado exercício. Sesgran-Rio gosta muito desses problemas através da independência entre esses eventos. E, por fim, a distribuição binomial, também bastante cobrada. É aquela onde você tem aí algumas escolhas que você faz, ou seja, as combinações, trabalharemos com os binômios e talvez associada aí à probabilidade de uma determinada situação binária, ou que acontece ou aquela que não acontece. Eu destacaria aqui 3 tópicos, a gente prevê 3 questões de probabilidade, como foi na última prova da Caixa Econômica Federal em 2021. A probabilidade de Laplace, que é o cálculo da probabilidade dos eventos ou espaço amostral equiprovável. A probabilidade condicional, talvez mais uma questão saia com essa categoria, e também a distribuição binomial. Faremos aqui exercício de fixação sobre esses 3 tópicos, além de fazer também com outros tópicos. Tá aí, fiz questão de colocar destacando de vermelho, azul, verde, enfim. Faremos 3 questões diversas da Sesgran-Rio, que é um tema não muito cobrado na Sesgran-Rio e também em outras bancas. Trata-se apenas de definição, então faremos 3 exemplos, 3 questões sobre experimento aleatório, espaço amostral e evento. Faremos 3 questões da Sesgran-Rio, essa sim, inclusive da Caixa Econômica Federal, envolvendo os espaços amostrais equiprováveis, também associada à probabilidade de Laplace. Faremos uma questão diversa da Sesgran-Rio, veja que não é um tema tão cobrado, para espaços não equiprováveis. Faremos uma questão da Sesgran-Rio pelo teorema do produto, 4 questões da Sesgran-Rio envolvendo probabilidade condicional e uma de independência, 3 questões da Sesgran-Rio envolvendo a distribuição binomial. Então, destacaria a probabilidade de Laplace, através dos eventos equiprováveis ou espaço amostral equiprovável, a parte envolvendo a probabilidade condicional e também a distribuição binomial. Ok? Então vamos à primeira questão, que é a primeira dica.
envolvendo experimento aleatório, primeiro tópico ali do edital, Instituto AOCP, da EBSER, na área de saúde, 2014. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Em estatística, qualquer ação cujo resultado não pode ser previsto, senão em termos probabilísticos, constitui-se em 1. Experimento aleatório, 2. Experimento probabilístico, 3. Experimento estocástico e 4. Nível de significância. Está aí as alternativas e a ideia é uma ideia bastante simples. Como a gente tem qualquer ação cujo resultado não pode ser previsto, por exemplo, o lançamento de um dado, a gente vai perceber que isso faz parte de experimento aleatório. Então, o item 1 está correto. É também parte do experimento probabilístico, são sinônimos. E também experimento estocástico. Então, esses 3 tipos de situação estão envolvidas com ações onde o resultado não pode ser previsto. Eu posso, por exemplo, lançar uma moeda, cara e coroa, e sair, por exemplo, 7 vezes coroa. A 8ª vez que eu for lançar, eu não tenho a certeza que vai sair novamente coroa voltado para cima, por exemplo, em cima de uma mesa. Então, tudo isso faz parte de experimentos aleatórios, ou seja, depende da sorte. Alea significa sorte. E aí temos também sinônimos como sendo experimentos probabilísticos e também experimento estocástico. Esse 4, nível de significância, tem relação direta com a estatística inferencial. Não tem relação com esses experimentos. Então, nesse caso, vamos marcar a alternativa que vincula aí os 3 primeiros itens corretos. Então, apenas 1, 2 e 3 estão corretas. Então, vamos marcar letra E. Ok? Agora a dica número 2, envolvendo espaço amostral, questão da Selecom Seduc Mato Grosso 2021. Obviamente não é um tema tão cobrado na Sesgran Rio, mas para contemplar todo o conteúdo programático, faremos 3 questões sobre esse assunto. Os estatísticos usam a palavra experimento para descrever qualquer processo que gere um conjunto de dados. O conjunto de todos os resultados possíveis em um experimento estatístico é chamado de. Como estamos diante de todos os resultados possíveis, estamos diante do espaço amostral. Então, nesse caso, vamos marcar a alternativa C. Se ele quisesse algumas situações, alguns casos favoráveis, estaria diante de alguns eventos. Mas eu quero todos os resultados que possam acontecer, resultados possíveis, então estou contemplado pelo conjunto universo, que é o espaço amostral. E a gente vai ver mais adiante que nós vamos definir esse espaço amostral pela letra lambda e o evento pela letra E. Ok? Agora a questão número 3, uma dica número 3, envolvendo o evento. Direns Marinha 2016. Então, a questão é a seguinte. Seja um evento A qualquer, e P de A a probabilidade de A. A barra é o evento complementar de A. Então, a relação entre as probabilidades de A e a barra é. Então, a gente pode pensar nessa questão desenhando um conjunto universo. Vou desenhar ele aqui como sendo um retângulo. Chamaremos aqui de um conjunto universo. Vamos representar também um conjunto A, representado por esse diagrama. Esse é o conjunto A. O que vai ser o conjunto A barra? O conjunto A barra é o conjunto que está dentro desse retângulo, porém fora do A. É o complemento do A, do conjunto A. Então, a gente pode representar o A barra, toda essa região que está aqui, que eu vou achurar dessa forma. Esse conjunto que está aqui riscado é o conjunto A barra. Então, nesse caso, quando eu tenho o conjunto universo, eu estou com todo o espaço amostral, cuja probabilidade é o evento certo. A probabilidade é 100%. Ou seja, para acontecer o que está aqui dentro do conjunto universo, é sempre 100%.
Então eu posso dizer que a probabilidade de ocorrer o evento A, que é o que está ali no conjunto, vou até colocar, por exemplo, achurado aqui de vermelho. Se eu somar a probabilidade de ocorrer o evento A mais a probabilidade de ocorrer o evento complementar, que é o que falta para chegar no conjunto universo, eu estou dentro de um conjunto universo cuja probabilidade é 1. E a gente vai perceber que essa situação está sendo representada na letra C. Basta isolar a probabilidade de A. A probabilidade de A é 1. Posso passar o P de A barra para o lado direito, ou na verdade subtrair P de A barra dos dois lados, mas de forma bem razoável posso passar o P de A para lá subtraindo, fica 100% que é 1, menos P de A barra. Então essa é a configuração envolvendo esses eventos, o evento A e o evento complementar de A. Vamos marcar nessa situação letra C. Ok? Então, com isso, a gente finaliza essa parte envolvendo os conceitos iniciais. Vamos resolver agora questões envolvendo espaços equiprováveis associadas à probabilidade de Laplace. Questão número 4, então vai ser a dica número 4, espaços equiprováveis, CES-Gran Rio, Caixa Econômica Federal de 2021. Vamos à questão que foi da última prova da Caixa Econômica Federal envolvendo estatística e probabilidade. Os alunos de certa escola formaram um grupo de ajuda humanitária e resolveram arrecadar fundos para comprar alimentos não perecíveis. Decidiram então fazer uma rifa e venderam 200 tickets, numerados de 1 a 200. Uma funcionária da escola resolveu ajudar e comprou 5 tickets. Seus números eram 75, 76, 77, 78 e 79. No dia do sorteio da rifa, antes de revelarem o ganhador do prêmio, anunciaram que o número do ticket sorteado era par. Veja que ele está dando uma informação privilegiada que envolve também probabilidade condicional. Considerando essa informação, dado que essa informação é uma informação que reduz o espaço amostral, a funcionária concluiu acertadamente que a probabilidade de ela ser a ganhadora do prêmio era D. Está aí as probabilidades em porcentagem. Então, vamos pegar aqui a seguinte ideia. Veja só, nós temos que os números que a funcionária utilizou para o sorteio são exatamente 5 números, né? São 5 cartões. Vamos anotar esses 5 cartões aqui. Os números que ela adquiriu, esses 5 tickets, são os números 75, o 76, o 77, o 78 e o 79. Os cartões aí, os tickets que estão envolvidos na situação é do 1 até o 200. Então tem o 1, o 2, o 3, por exemplo, o 199 e o 200. A informação é que o ticket premiado é par. Então, essa informação é bastante importante. Então a probabilidade para que essa funcionária ganhe o prêmio vai ser o total de possibilidades, que vai ser sempre no denominador, que é o número de casos totais, ou os casos possíveis. Se agora nós temos uma quantidade par, né, já que o prêmio foi par, eram 200, mas quantos pares são? São agora 100 pares. E a probabilidade da funcionária ganhar é apenas nos tickets de número par. Ela só comprou 2 tickets pares, então ela tem 2 chances, ou seja, é o número de elementos do evento. O evento são 2 tickets que ela tem. São os casos possíveis, né, dividido pelos casos, total de casos favoráveis. E essa operação, 2 dividido por 100, é 2%. Esse, portanto, é o resultado da probabilidade.
vamos marcar a letra B de bola. Ok? Muito bem, vamos à dica 5, questão número 5, continuando com espaços equiprováveis, questão agora da Sesgran Rio e PEA recente, de 2024. Um baralho tem 26 cartas vermelhas e 26 cartas pretas. Um jogador embaralha as cartas e pousa 5 sobre a mesa, de tal forma que não se veja a cor. Ele então revela as 4 primeiras cartas. Se todas, as 4 primeiras cartas são todas vermelhas, qual é a probabilidade P de que a quinta carta também seja vermelha? Então veja, nós temos aqui 26 cartas vermelhas. Então, vamos anotar essa informação. São 26 cartas vermelhas e também temos 26 cartas pretas. E aí ele retirou 5 cartas, colocou sobre a mesa e revelou as 4 primeiras. As 4 primeiras foram vermelhas. Então eu já vou colocar aqui as 4 primeiras que foram reveladas, foram cartas vermelhas. Podemos até aqui colorir elas de vermelho, mas a investigação agora é saber essa, por exemplo, quinta carta. Essa quinta carta ainda não sabemos que ela pode ser vermelha ou preta. E ele quer a probabilidade dessa carta, essa quinta, ser também uma carta vermelha. Veja que nós temos aqui 26 cartas vermelhas e 26 pretas. Como trata-se de um modelo equiprovável, né, a probabilidade de retirar uma determinada carta sempre é a mesma, então o espaço amostral é equiprovável, porém agora a quantidade total de cartas será reduzida. Eu tinha 52 cartas, mas 4 já foram retiradas, então sobraram 48 cartas. Esse é o total de cartas que sobraram. É o número de casos totais, ou número de casos possíveis. E agora, qual vai ser a probabilidade dessa carta, quinta carta, ser vermelha? Nós tínhamos 26 cartas vermelhas e de fato, saíram as 4 cartas vermelhas, sobraram 22 cartas vermelhas. Então, dessas 48, que são as 22 vermelhas mais as 26 pretas, a probabilidade que a quinta carta seja vermelha são 22 possibilidades, num total de 48. E aí, nesse caso, nós temos aqui 11, simplificando por 2, por 24. E veja, 11 sobre 24 está muito próximo de 12 sobre 24, que é 50%. Portanto, a gente pode pensar que essa probabilidade é aproximadamente 50%. Se fosse 12 sobre 24, era de fato 50%, mas 11 sobre 24, essa probabilidade ela é menor que 50%, ou seja, menor que meio. Veja, a letra B, a letra A é exatamente meio, está errado. A letra C está entre meio e 11 vinteavos, ou seja, é maior que meio. Não, na verdade ela é menor do que 11 meios. Desculpa, ela é menor do que meio. Então, diante dessa situação, a gente até pode fazer a operação, mas como a gente está diante de uma probabilidade próxima de 50%, que é menor do que meio, a gente vai marcar que está entre 9 vinteavos e meio. Se a gente quiser explorar um pouco mais esses resultados, o que é 9 vinteavos? Se eu pegar aqui, por exemplo, multiplicar por 5, tanto o numerador quanto o denominador, vai ser 45 em 100. E por que eu multipliquei por 5? Para chegar num denominador igual a 100. Que a gente tem exatamente 45%. Então, essa alternativa B está me mostrando que a probabilidade é maior que 45% e menor que 50%, que é meio.
9/20 é 45%. Então, se você for bem rigoroso, você vai fazer a divisão de 11 sobre 24 e você vai perceber que vai dar aproximadamente 40 e alguma coisa. Eu tenho que fazer 11 por 24, vou colocar aqui o zero, então não é possível 11 por 24, fica 0, vírgula. Vou pegar 4, porque 4 vezes 24 vai dar 4 vezes 20, 80, mais 16. 80 mais 16 dá 96. Se eu subtraio 110 menos 96, eu vou ter os 10, que é dos 110, eu vou fazer 100 menos 96 é 4, mais o 6 que eu vou tirar aqui, então vai ser 14. Muito bem. O 14 eu vou acrescentar um zero, e aí exatamente aqui eu vou ter, por exemplo, 7 vai ultrapassar, porque 7 vezes 20 já dá 140, mas aproximadamente 6. Né? Obviamente não vai dar exato, vai dar 0,45 alguma coisa. Se eu quiser fazer com muito rigor, o ideal é que seja 5. E aí 5 vezes 20 é 120, sobram 20. E aí eu vou continuar 20 sobre 24, aumenta o zero, e aí eu vou ter que aproximadamente 7, 8, então é mais do que 45% de fato, por isso que o resultado é B de bola. Ok? Muito bem. Vamos agora à questão 6, que é a dica número 6, ainda com espaço equiprovável. Essa é uma questão com nível mais elevado que as anteriores, da Sesgran Rio, também questão recente, Casa da Moeda 2024. Um dado comum é um cubo com faces equiprováveis numeradas de 1 a 6. Um jogador lança simultaneamente 4 dados comuns, um vermelho e 3 brancos. Qual é a probabilidade de que o número sorteado no dado vermelho seja maior ou igual a cada um dos números sorteados nos dados brancos? Veja só, nós temos aqui um dado vermelho, vamos pensar nesse dado aqui, vamos mudar a cor de fato para vermelho. Então, temos aqui um dado vermelho e os outros 3 dados são dados brancos. Vamos pensar aqui dessa forma. Esse um dado branco, esse um dado branco, esse um dado branco. Lembrando que toda vez que ele mencionar numa determinada questão que os objetos são idênticos, você pode pintá-los, você pode fazer marca neles, isso não vai alterar a probabilidade. Então, para facilitar o seu raciocínio, se ele mencionar numa determinada questão que os objetos, por exemplo, 3 bolas são idênticas, pinta essas bolas de várias cores, porque isso não vai afetar o cálculo da sua probabilidade. No dado também, se você lança um dado, não é porque ele esteja pintado ou não que vai alterar a probabilidade. Então é uma estratégia bem interessante. Agora veja, eu quero calcular todos os casos totais ou os casos possíveis nessa situação. Lembrando que trata-se de um modelo equiprovável, e para calcular todos esses casos possíveis, a gente vai pensar na seguinte configuração. Pense que todos esses dados são diferentes, então esse primeiro dado vermelho pode sair o número 1, o número 2, o número 3, são 6 possibilidades para ele. Então, 6 possibilidades para o dado vermelho. Vou usar o princípio fundamental da contagem, porque o segundo dado, que é um dado branco, que eu posso até modificar a cor dele, ele também pode ter 6 possibilidades. Veja, eu tenho 6 possibilidades para o primeiro dado, 6 possibilidades para o segundo, 6 possibilidades para o terceiro e 6 possibilidades para o quarto. É 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. São todas as possibilidades que possam acontecer. Né? Por exemplo, o dado vermelho pode sair o número 4, os outros dados pode sair o número, por exemplo, 6, 1 e 5. Ah, mas professor, esse dado vermelho não tem que ser maior que os outros dados? Esses serão os casos ao meu favor, casos favoráveis. É o número de elementos do evento. O evento é sair no dado vermelho um número cujo os dados brancos todos tenham um valor igual ou menor que ele.
Como a gente não tem como controlar essa parte, a gente vai dividir em casos, fixando, por exemplo, que o dado vermelho vai sair, por exemplo, o número 1. É uma possibilidade. Se o dado vermelho sair o número 1, obrigatoriamente o dado branco aqui tem que sair o número 1, porque tem que ser, cada dado tem que ter um valor menor ou igual ao dado que saiu vermelho. Veja a interpretação. Qual é a probabilidade que o número sorteado no dado vermelho seja maior ou igual? Que cada... Veja, temos aqui uma interpretação bastante sutil. O número que sair no dado vermelho tem que ser maior ou igual que cada um dos dados que são os dados brancos. Então, nesse caso, tem que ter uma possibilidade, é sair o número 1. Uma possibilidade. Então, o resultado aqui, pelo princípio multiplicativo, aqui é uma possibilidade. Não é porque saiu o número 1, mas é uma possibilidade. Então, é 1 vezes 1 vezes 1. E aí o resultado é uma possibilidade. Só que como eu estou dividindo em casos, eu tenho a possibilidade do dado vermelho sair 2. E aí existem duas possibilidades para sair o dado logo após o vermelho. É sair o número 1 ou sair o número 2. Para o segundo dado, duas possibilidades. Para o terceiro dado, duas possibilidades. Cuidado, aqui circulado é o número 1. Desculpa, é o número 2. São uma possibilidade, é cravar o número 2. As possibilidades estão aqui. 1 vezes 1 vezes 1. 2 vezes 2 vezes 2. Vezes 1, que é uma possibilidade, que é cravar o número 2. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, veja que é um problema com um nível pouco elevado. Eu vou pensar no dado vermelho saindo 3. Então, os outros dados podem sair 1, ou 2, ou 3. Já que o dado vermelho tem que ser maior ou igual que cada um dos outros dados. Então, eu tenho 3 possibilidades, vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, esqueci aqui do 8, mais 27. Agora, o dado vermelho pode sair o número 4, que é uma possibilidade, é cravar o número 4. Os outros dados podem sair 1, 2, 3 ou 4. São 4 possibilidades para o segundo dado, 4 possibilidades para o terceiro, 4 possibilidades para o quarto. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. O dado vermelho pode sair o número 5, e aí são 5 possibilidades para o primeiro dado, 5, e para o terceiro, 5. Por quê? Porque se o dado vermelho saiu 5, os outros dados podem sair o número 1, ou o número 2, ou o número 3, ou o número 4, ou o número 5. 5 possibilidades, vezes 5 possibilidades para o próximo dado, vezes 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Vou aumentar aqui a nossa razão dessa probabilidade, até vou colocar novamente, porque o cálculo aqui vai aumentar. Então temos, por enquanto, 1 mais 8 mais 27, mais 64, mais 125. Faltou agora o dado vermelho, sai o número 6, e são esses 6 casos. Se eu divido em casos, no final eu tenho que somar os resultados para cada um desses casos. Porque eu estou diante do ou acontece do dado vermelho sai o número 1, ou acontece dele sai o número 2, ou... Então estamos diante de uma soma. E aí são 6 possibilidades aqui, 6 aqui e 6 aqui, para cada um dos dados. 6 vezes 6, 36, 36 vezes 6. Se fosse 30 vezes 6, 180. 6 vezes 6 é 36, então é 180 mais 36, 200. De novo, 180 mais 36, dá 216, se eu não errei em conta. Vamos fazer aqui de novo para conferir. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 3, 18. 19, 20, 21. Perfeito. 216. Eu vou tentar simplificar com o 6 que está no denominador. São vários 6. O resultado para essa soma vai ser... Veja só. Se eu somar 216 com 64, o resultado vai ser 280. 280 mais 120 é 125, mas 280 mais 120 eu já tenho 400. 400, aqui tenho 36,
Então, 436 com mais 5. 436 com mais 5, 441. Então, o resultado de todos os casos possíveis, 441, dividido por 6, vezes 6, vezes 6, vezes 6. Vou simplificar por exemplo, por 3, porque o de cima é divisível por 3. 6 por 3 é 2. 441 por 3. Vou dividir 300 por 3, vou quebrar o número, dá 100, fazendo o cálculo mental. Faltam 241. Vou dividir 210, vai dar mais 70. E aí, então eu já dividi 300, já dividi 210, então já estou em 410. Desculpa, já dividi 300 por 3 vai dar 100. Já dividi 100 e... Na verdade não é esse o cálculo, perdão. O cálculo vai ser 441 é 300, mais 120, mais 21. Então 300 dividido por 3 dá 100. 120 por 3 dá mais 40. Faltou 21 por 3, dá mais 7. Então é 147. E de novo, o 147 é divisível por 3. 6 por 3 é 2. 147 por 3. Faremos o mesmo cálculo mental. Eu vou quebrar em 120 por 3, é 40. Faltam 27 por 3, 9. Então, é 49. Em cima, agora eu não tenho como dividir por 2 nem por 3. O resultado final é 49 sobre... Eu vou ter agora 2 vezes 6, 12. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 12, 144. E, de fato, esse é o resultado final da probabilidade. Olhando aí as alternativas, 49 sobre 144, vamos marcar a alternativa D de dado. Ok? Então, dê o print aí na solução, para que a gente possa passar para o próximo tipo de situação envolvendo espaços não equiprováveis. Não é uma demanda da Sesgran-Rie, mas faremos aí um exercício, uma questão número 7 do INEP, envolvendo espaços não equiprováveis de 2012. Vamos a ela. José, Paulo e Antônio estão jogando dados não viciados, nos quais em cada uma das 6 faces há um número de 1 a 6. Cada um deles jogará 2 dados simultaneamente. José acredita que, após jogar seus dados, os números das faces voltadas para cima lhe darão uma soma igual a 7. Já Paulo acredita que sua soma será igual a 4. E Antônio acredita que sua soma será igual a 8. Com essa escolha, quem tem a maior probabilidade de acertar sua respectiva soma é: letra A, Antônio, já que sua soma é maior que todas as escolhas. José e Antônio, já que há 6 possibilidades, tanto para a escolha de José quanto para a escolha de Antônio. E há apenas 4 possibilidades para a escolha de Paulo. Letra C, José e Antônio, já que há 3 possibilidades, tanto para a escolha de José quanto para a escolha de Antônio, e há apenas 2 possibilidades para a escolha de Paulo. Seria então José na letra D, já que há 6 possibilidades para formar sua soma, 5 possibilidades para formar a soma de Antônio e apenas 3 possibilidades para formar a soma de Paulo. E a maior probabilidade é Paulo, já que sua soma é a menor de todas. Veja só, nós temos aqui 2 dados, né? Vamos pensar em 2 dados, e esses 2 dados podem ter aqui soma. Será que pode ter soma 1? Não, porque o mínimo da soma é 2. E a gente tem que tomar muito cuidado que esse modelo não é um modelo equiprovável da forma que ele está sendo proposto. Por quê? Porque, veja só, a soma que está sendo proposta aqui para José, ela oferece várias situações. Então, o mínimo da soma é 2 e o máximo dessa soma é 12. Mas podemos ter soma 2, 3,
4, 5, 6, até 12. Mas veja quais são as possibilidades para José. Um dado saindo 1 e o outro 6, a soma é 7. Um dado saindo 2 e o outro 5. Vamos até pensar que esses dados, eles são dados diferentes. Disse a vocês que se eu pinto um determinado dado, isso não afeta a probabilidade. Obviamente eu estou no plano aqui, não estou desenhando o dado, mas esse dado é um dado vermelho e um dado azul. Então o José vai ter aqui várias situações que os outros não vão ter. Pode sair o 3 no dado vermelho e 4 no dado azul. Pode sair, por exemplo, 4 no dado vermelho e 3 no azul. 5 no dado vermelho e, já que a soma é 7, então fica 2. E por fim 6 no dado azul e 1. Então estamos diante de 6 possibilidades para José. Quando a gente passar para Paulo, cuja soma dele tem que ser igual a 4, as possibilidades são 1 e 3, 2 e 2, 3 e 1. São as únicas possibilidades de sair 4. Não tem como ser 4 e 0. Né? Só pode ser 1 e 3, 2 e 2, 3 e 1. Se um determinado sair mais do que 3, o outro vai ser somado e o resultado dá mais do que 4, que é o que está sendo proposto. Então, para Paulo só tem 3 possibilidades. E, finalmente, para Antônio, eu vou ter que sua soma seja 8. Muitos poderiam pensar, soma 8 dá mais, mas na verdade, olha só, eu não posso ter o número 1 no dado vermelho ali, porque se for 1, o outro teria que ter 7. Então eu começo do 2 e 6. 3 para o resultado dar 8 e 5. 4 e 4. Depois a gente vai ter aqui talvez os simétricos, 5 e 3 e 6 e 2. Então perceba que são 5 possibilidades. E aí, nesse caso, José será o que tem a maior quantidade de possibilidades. E a gente verificou listando que são 6. Então, nesse caso, trata-se de um modelo que é não equiprovável, o espaço amostral é não equiprovável. Se você fosse pensar nas somas iguais a 2, 3, 4, talvez você poderia pensar que esse modelo é equiprovável. Mas, na verdade, não é por conta dessas condições da soma ter uma situação mais favorável para José. E, nesse caso, vamos marcar aqui a letra D de dado. José tem 6 possibilidades, 5 para formar a soma com Antônio, está aqui 5, e apenas 3 para Paulo. Ok? Não é uma tendência de cobrança desse tipo de questão na prova da SESGRAN-Rio, mas para contemplar todo o edital, fizemos aí mais essa questão para que você tenha tranquilidade na hora da sua prova. Vamos agora fazer uma questão envolvendo o teorema do produto. Questão número 8, ela é da SESGRAN-Rio, AG Rio 2023. Uma moeda com faces cara e coroa e um dado usual com 6 faces, numeradas de 1 a 6, ambos honestos. Serão lançados simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Qual é a probabilidade do resultado do lançamento ser coroa e um número par menor do que 6? Então perceba que nós temos aqui o conectivo E envolvendo aqui o lançamento da moeda sendo coroa e do dado um número par menor que 6. Estamos diante do E, então a gente vai utilizar o produto. E temos aqui, por exemplo, vamos desenhar aqui uma moeda, onde eu tenho a parte de cima cara, a parte de baixo coroa, e vamos pensar aqui num dado, onde a condição dele é de 1 a 6, é um dado honesto, a moeda também é honesta. Então a probabilidade de sair coroa, essa probabilidade vai ser meio, porque sair cara é 1 num total de 2 possibilidades, para sair então coroa, meio. E, aí a gente vai utilizar vezes, eu quero que agora seja um número par menor que 6. Cuidado, não é menor ou igual a 6. O meu evento vai ser
sair ou o número 2 ou sair o número 4. São duas possibilidades, num total de 6, porque o meu espaço amostral, até vamos pensar aqui no espaço amostral ômega, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O meu evento é sair um número par menor que 6. Só tem duas possibilidades, num total de 6. Podemos simplificar, veja que é uma questão bastante tranquila, simplificando o 2 com 2, o resultado é 1 sexto. Resultado, portanto, definitivo para a probabilidade de lançamento de uma moeda saindo coroa e, então, vezes um número par menor que 6, que é 2 em 6, que na verdade seria 1/3. Multiplicando meio vezes 1/3 é de fato 1 sexto. Marcaremos, portanto, alternativa A. Ok? Dê um print aí na solução, na proposta de solução. Vamos agora para probabilidade condicional. Acredito que seria um tema que vai aparecer na sua prova, porque a gente tem aí feito um estudo das provas anteriores, da Caixa Econômica Federal e da Sesgran-Rio. Esse é um tema bastante relevante nas questões. Então vamos à questão número 9, de probabilidade condicional, Sesgran-Rio, Caixa Econômica Federal, 2021. Um analista de investimento acredita que o preço das ações de uma empresa seja afetado pela condição de fluxo de crédito na economia de um certo país. Ele estima que o fluxo de crédito na economia desse país aumente com probabilidade de 20%. Ele estima também que o preço das ações da empresa suba com probabilidade de 90%. Dentro de um cenário de aumento do fluxo de crédito, e suba com probabilidade de 40%, sobre um cenário contrário. Uma vez que o preço das ações da empresa subiu, veja a informação privilegiada. Dado que as ações da empresa subiram, ou na certeza que as ações da empresa subiu, então tem uma informação condicional. Qual é a probabilidade de que o fluxo de crédito da economia tenha também aumentado? Então eu destacaria aqui nessa questão a informação que, dado que o preço das ações da empresa subiu. Toda vez que a gente tem essas configurações envolvendo os percentuais, a gente pode usar a árvore de probabilidade, iniciando da seguinte forma. Ou seja, a gente tem o fluxo de crédito aumentando, o fluxo de crédito, vamos colocar F de fluxo de crédito aumentando, e aqui do país esse fluxo reduzindo, ou não aumentando, né? Vamos pensar aí dessa forma. Aí ele está dizendo que estima-se que o fluxo de crédito na economia desse país aumente com probabilidade de 20%. Então ele aumenta com probabilidade de 20%. O complemento significa que ele não suba com probabilidade de 80%. Se a gente somar 20 mais 80, 100%. Agora as ações da empresa. Nós temos duas situações. As ações, vamos colocar A de ações, aumenta, ou as ações não aumentam, com o fluxo do país aumentando. Podemos ter também as ações daquela empresa aumentando ou as ações diminuindo. Veja que ele estima também que o preço das ações da empresa suba com probabilidade de 90%. Nesse cenário de aumento do fluxo. Estima também que o preço das ações da empresa suba com probabilidade de 90% dentro de um cenário de aumento de fluxo, no aumento de fluxo acima. Então vai ser 90%. É óbvio então que aqui eu vou ter 10% para ela não aumentar, as ações não aumentaram. Somando 90 mais 10, 100%. Agora no cenário contrário, que é o fluxo nesse país reduzindo ou não aumentando, eu vou ter aqui 40% sobre o cenário contrário, para as ações subindo em 40% dos casos. Veja só, ele diz que dentro do cenário de aumento de fluxo de crédito, e suba, ou seja, essas ações suba, com probabilidade de 40% sobre um cenário contrário. O cenário contrário é aquele que o fluxo de crédito
do país, dessa economia, está diminuindo. Então, se deu 40% aqui em cima, aqui o complemento é 60%. E aí, como a gente está diante da árvore de probabilidade, o que vai acontecer é que nesses galhos que a gente tem, eu estou utilizando em etapas. Então tem um E aqui, ou seja, o fluxo aumenta e as ações aumentam. Por isso que eu vou multiplicar e, na verdade, eu posso usar o cálculo mental da seguinte forma. Eu quero calcular aqui 90% de 20%. Eu posso fazer o contrário, 20% de 90%. Se a gente pensar em 10% de 90%, dá 9%. 20% é o dobro, portanto, 18%. Se eu fizesse 90% de 20, também dá. Basta eu pensar em 10% de 20, dá 2. 90% é 9 vezes mais. 2 vezes 9, 18. A segunda parte, 10% de 20%. Já vai dar os 2%. Agora vamos para 40% de 80%. 10% de 80% seria 8. Como eu quero 40, que é 4 vezes mais, 4 vezes 8, 32%. 60% de 80%, calculando 10% de 80%, dá 8%. 60% é 6 vezes mais, 48%. Perceba, se a gente somar todos esses percentuais, 18 mais 2, 20, 32 mais 48, 80. 80 mais 20, 100%. Somando em cada parte do galho, sempre vai dar 100%. Como agora ele quer a probabilidade, veja só, ele quer a probabilidade do fluxo de crédito da economia tenha sido aumentado. Só que qual vai ser essa informação cujo preço das ações da empresa subiram, né? Então veja só, aonde a gente tem os preços das ações subindo? Os preços das ações subiram aqui nessa situação com 18% e nessa aqui com 32%. Essa informação condicional faz com que o espaço amostral seja reduzido. Então, ao invés de 100%, eu vou ter 18 mais 32. Sempre no denominador vai ser a condição, ou seja, a informação privilegiada. Vai reduzir o espaço amostral para 50%. E aí, qual é o caso favorável? Sabendo que essas ações elas subiram, qual é a probabilidade que o fluxo de crédito também tenha subido? E a única situação onde o fluxo sobe é a parte de cima. É esse aqui, é os 18%. Eu não posso ter os 32 mais, que os 32 está vinculado a um abaixamento do fluxo da economia desse país. Então, toda vez que ele pedir essa probabilidade condicional, essa informação privilegiada, sabendo que as ações da empresa subiu, esse é o valor condicional. E a gente sempre coloca no denominador. E é a soma de 18 com 32%, que foram os resultados onde as ações subiram, independentemente se foi através do aumento do fluxo ou diminuição do fluxo na economia do país. Agora, o que ele quer? A probabilidade que esse fluxo também tenha sido aumentado. Isso só acontece nos 18%. E simplificando, aqui o percentual a gente pode cancelar. Simplificando por 2, eu vou ter por 2 dá 9 e por 2, 25. Simplificando, então, o resultado final para essa probabilidade é 9 em 25. 9 em 25, temos aqui a alternativa D de dado. Ok? Então, dê o print aí nessa situação para a gente poder passar para questão número 10, que é a dica número 10, ainda com probabilidade condicional. Essa questão foi cobrada na Sesgran Rio, Banco do Brasil de 2023. Para melhorar a educação financeira de seus clientes quanto ao uso do crédito, um banco contratou uma empresa de análise de risco, que classifica os clientes quanto à propensão de usar o cheque especial, em 2 tipos, tipo A e B, sendo que o tipo A propenso a usar o cheque especial e o tipo B a não usar o cheque especial. Para uma determinada agência, um estudo da empresa mostrou que a probabilidade de um cliente
tipo A usar o cheque especial em um intervalo de 1 ano é de 80%. Já para o tipo B, a probabilidade de usar é de 10%, no mesmo intervalo de tempo. Considere que nessa agência 30% dos clientes são considerados do tipo A. Nesse contexto, se um cliente entrou no cheque especial, veja a informação privilegiada. Dado que um cliente entrou no cheque especial, a probabilidade de que ele seja do tipo A é de aproximadamente, tá aí as alternativas. Eu destacaria aqui essa parte final, o cliente entrou no cheque especial. Essa é a informação condicional. Novamente, vamos resolver essa questão trabalhando com a árvore de probabilidade. E a gente vai pensar na redação de trás para frente, né? Como eu tenho clientes apenas do tipo A e do tipo B, no final do texto ele fala que os clientes do tipo A, né, são de 30%. Então 30% são do tipo A, é óbvio que só existem esses dois tipos de clientes, 70% são clientes do tipo B. Agora, a pretensão ou propensão em usar o cheque especial. Quando o cliente é do tipo A, veja, a condição dele usar o cheque especial é de 80%. Veja, a probabilidade de um cliente do tipo A usar o cheque especial em um intervalo de tempo é de 80%. Vamos colocar em usar, colocar aqui o não usar o cheque especial. Então, a pretensão do cliente A de usar é 80%, obviamente de não usar, 20%. Em relação ao B, veja, para o tipo B, a pretensão dele usar é de 10% apenas. Ele não é um cliente potencial que usa sempre o cheque especial. Será então de 10%. E para não usar, obviamente, 90%. Da mesma forma que a gente resolveu a questão anterior, nós vamos calcular aqui as probabilidades em termos de percentuais para cada uma dessa situação. No galho da árvore eu tenho aqui então a multiplicação, ou cálculo mental, 80% de 30%. 10% de 30% seria 3. 80% é 8 vezes maior, então 24%. 20% de 30%. Então eu fiz 80% de 30%. Agora eu vou fazer 20% de 30%. 10% de 30% é 3. 20% é o dobro. 6%. Agora a parte de baixo, para os clientes B, 10% de 70% vai ser 7%. E 90% de 70%, 10% seria 7%. 99 vezes mais 63%. Obviamente, se eu somar aqui 63 mais 7, 70, 24 mais 6, 30, de fato, 100%. Veja só, qual vai ser o nosso denominador? O denominador, ele está vinculado a essa informação privilegiada, que é o condicional, vai ficar no denominador. A gente sabe se o cliente que o cliente entrou no cheque especial. Então, se entrou no cheque especial, usou o cheque especial, são esses 24% que usou o cheque especial e esses 7%. Portanto, em galhos diferentes, obviamente a gente vai somar essas probabilidades. No mesmo galho a gente multiplica, a gente fez o cálculo mental, em galhos diferentes a gente soma. Estou dividindo em casos. Ou acontece a parte de cima ou acontece a parte de baixo. 31%. Então, dada essa informação condicional, qual é a probabilidade que essa situação seja envolvendo o cliente do tipo A? Cliente do tipo A equivale a apenas 24%, porque o de baixo, 7%, é referente ao cliente B. E a probabilidade, obviamente, sempre vai ser menor do que 1, menor ou igual a 1. Posso simplificar aqui essa situação, né? E aí eu vou ter aqui 24 por 31. Esse cálculo vai dar mais do que 70%. Por que eu penso em mais de 70%? Se eu, por exemplo, pensasse em 30, eu vou fazer aqui num rascunho. Se fosse, por exemplo, 24
sobre 30, eu posso simplificar. Por exemplo, por 3 dá 8, por 3 dá 10, 8 sobre 10, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo, vai dar 80%. Então, quando eu divido 24 por 30, vai dar 80%. Se eu dividir 24 por 31, olha que bom raciocínio. Eu estou dividindo por mais pessoas. Ó, dividindo R$24 para 30 pessoas vai dar 80 centavos para cada um, por isso 80%. Agora, quando eu aumento uma pessoa no denominador, o resultado vai dar menor. Então, essa operação ela é menor do que 80%. Mas isso não garante a minha alternativa, só garante que a gente pode eliminar a letra D e a letra F. Mas olha, outro cálculo bastante interessante aqui. Vamos fazer no rascunho, depois a gente faz a divisão, para a gente enriquecer os nossos conhecimentos. Vamos pegar aqui o 24 sobre 31, vamos multiplicar, por exemplo, por 3 em cima e embaixo, que aí eu vou ter 93 embaixo, 3 vezes 24 vai dar 3 vezes 20, 60, 3 vezes 4, 12, 72. Veja, se fosse 72 dividido por 100, daria 72%. Mas 72 por 93, que é o caso que a gente está avaliando, esse resultado vai ser mais do que 72%. Então eu sei que essa probabilidade vai ser maior que 72%. De novo a ideia, eu pensei aqui em 24 sobre 31 e peguei aqui e multipliquei por 3 o denominador e o 3 para ficar 93, para ficar próximo de 100. Mas 72 sobre 100 é 72%. Para 93 vai dar mais do que 72%, que é o caso que a gente está avaliando. E nesse caso a gente está na condição de marcar maior que 72% e menor que 80%, é a letra C. Dividindo aí, para confirmar de fato essa situação, 24 dividido por 31, coloco 0, vai dar realmente 7, porque 7 vezes 30 dá 210, mais 7, 217. Sobra 23, aumenta um 0, vai dar 230, vai continuar dando 7, 7 vezes 30, 210, mais 7, 217. Então a gente já tem ali o valor aproximado, eu não preciso continuar essa operação, vai dar aproximadamente ali 77%. De fato, é a alternativa C de casa. Ok? Questão número 11, ou seja, a dica número 11 ainda envolvendo probabilidade condicional. Questão da Sesgran-Rio, Petrobras, 2010. Um dado comum tem 6 faces equiprováveis numeradas de 1 a 6. Um jogador lança 3 dados comuns e independentes. Um vermelho, um verde e um azul. E anota a soma dos 3 números obtidos. Sabendo-se que o total é maior ou igual a 16, qual é a probabilidade condicional de que os dados verde e azul marquem o mesmo número? Veja que temos ali uma probabilidade condicional dos dados verde e azul terem o mesmo resultado. Então é uma questão bem mais tranquila que aquela que a gente trabalhou envolvendo os dados, que eram um dado vermelho e os outros brancos, os outros 3. Aqui a gente pode listar da seguinte forma. Nós temos aqui um dado vermelho, então vamos anotar esse aqui como sendo vermelho. Temos um dado azul, nesse caso temos também um verde, então, na sequência um verde, e temos um dado azul. Como a condição foi dada, a gente consegue listar todos os casos que a gente possa ter uma soma dos resultados 16. Então vamos começar do dado vermelho. Será que esse dado vermelho pode sair o número 1? Não pode, porque se ele sai o número 1, os outros dois têm que somar 15 para dar 16 ou mais. E não tem como ser 15, o máximo é 12. O dado vermelho pode sair o número 2? Também não, porque vai ficar faltando 14 ou mais.
e a soma máxima que eu consigo do verde e do azul é 12. Também não pode sair 3, porque se sai 3 eu preciso que a soma dos outros dois seja no mínimo 13, para dar 16. E não pode, porque 6 e 6 é o máximo. Agora 4 já tem essa condição. O dado vermelho sai 4, o verde 6 e o azul 6. Então, na verdade, agora eu tenho uma soma 16. Mas eu posso também ter o dado vermelho saindo 5. Saindo 5, aí eu tenho como formar 16, faltando 11. Eu posso pensar em 5 e 6, mas eu posso também pensar em 6 e 5. Mas eu posso também pensar em soma mais do que 16, e nesse caso está dando 17. Muito bem. Então, do 5 saindo do dado vermelho, essa é a situação. Depois eu quero avaliar quais são aqueles resultados onde o dado verde e o azul tenha o mesmo resultado. Mas eu posso pensar agora que o dado vermelho saia 6. Veja, se ele sai 6, eu posso pensar aqui em 4 e 6, que a soma dá 16, e posso no simétrico, que é 6 e 4. Posso pensar também em 5 e 5, que consigo 16. Mas eu consigo 17 também. Basta eu pensar no 6, agora eu tenho que fazer uma soma igual a, por exemplo, 11. Para ser 11 eu pego 5 e 6, ou pego 6 e 5, que é o simétrico. Mas eu posso pensar em 18, basta que todos sejam 6. Então, todos esses são os casos que eu tenho na condição agora que eu preciso que os dados verde e azul têm que ter o mesmo resultado. Essa, então, uma configuração, 6 igual a 6, aqui também 6 igual a 6, aqui 5 igual a 5, aqui 6 igual a 6. Então, perceba que nas 10 configurações que eu acabei de listar, aonde tem os números de dados verde e azul iguais, são esses que eu vou destacar aqui. São 4 situações. Então, como eu estou diante de uma probabilidade condicional, o meu espaço amostral foi reduzido. Foi reduzido para quanto? Para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, a probabilidade vai ser todos os casos, ou casos possíveis, são 10. Nesses 10 casos, quais deles aparece a situação onde o dado verde e azul tem o mesmo resultado? Apenas em 4. E aí, simplificando por 2, o resultado é 2/5. Esse, portanto, será o resultado final para a questão número 11. 2/5, vamos marcar letra D de dado. Ok? Agora a questão número 12. Dica 12, envolvendo independência ou eventos independentes. Questão da Sesgran-Rio, Petrobras, 2010. 2 eventos de um espaço amostral são independentes quando, letra A informação de que um deles ocorreu não altera a probabilidade do outro ocorrer. Letra B, um deles ocorrendo, o outro necessariamente não vai ocorrer. Letra C, são disjuntos, ou seja, a probabilidade de ocorrerem juntos é negativa. Letra D, são negativamente correlacionados. E letra E, tem a mesma probabilidade de ocorrer. Uma questão teórica, não acredito que seja objeto de estudo aí para aparecer na sua prova no domingo, mas é uma questão aí que envolve eventos independentes. Vamos pensar na moeda, onde eu posso ter aqui coroa ou cara. E um dado tendo os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Veja que são eventos independentes. O que significa, então, eventos independentes? A ocorrência de um determinado evento não afeta a probabilidade do outro evento ocorrer. O simples fato, por exemplo, de eu pedir a probabilidade de
jogando uma moeda para cima sai coroa, isso não vai ter influência alguma, por isso que independência entre esses eventos não afeta ou não altera a probabilidade do outro ocorrer, que, por exemplo, é tirar o número 3 no lançamento de um dado. Então, nesse caso, a gente vai marcar a letra A. Eventos independentes é aquele onde, quando você tem um evento que ocorreu, ele não afeta, não altera a probabilidade do outro ocorrer. A gente tem também eventos mutuamente excludentes, que seria a letra B. Não está previsto aí no seu edital, mas faz parte dos conceitos iniciais. Para a gente poder enriquecer os nossos conhecimentos, dois eventos são mutuamente excludentes quando um deles ocorrendo, o outro não vai ocorrer. Por exemplo, se eu pegar um dado, né, e qual a probabilidade de sair o número 3? Sair o número 3 vai ser 1/6. E não sair o número 3 vai ser 5/6. Então existe aí uma relação que se um deles ocorrer, o outro não pode ocorrer. Não pode ter interseção entre essa situação. Apesar que esses dois eventos que eu dei como exemplo também são mutuamente excludentes. Mas aqui a questão está pedindo a definição de eventos independentes. Ok? Muito bem. Agora a gente parte para a distribuição binomial, a última parte aí da probabilidade. Vamos resolver 3 questões, são 3 dicas importantes na distribuição binomial e, no meu entendimento, é uma questão que tem uma probabilidade muito grande, até um pleonasmo aí, a probabilidade de aparecer a probabilidade binomial é bastante relevante. Questão número 13 seria a dica número 13 para essa situação. Questão da Sesgran-Rim, inclusive, apareceu na Caixa Econômica Federal de 2021. Por estudos estatísticos, estima-se que um cliente de um certo banco tem 75% de probabilidade de ir para o atendimento do caixa eletrônico e 25% de ir para um atendimento personalizado. Em uma amostra de 4 clientes entrando no banco, qual é a probabilidade de que a maioria deles se dirija ao atendimento personalizado? Então veja, não é árvore de probabilidade, e sim eu tenho aqui uma quantidade de pessoas, clientes, que eu vou chamar de, por exemplo, Ana, Beto, Carlos e Danilo. A gente sabe que a probabilidade, né, de um determinado cliente são 75% dele ir para o atendimento eletrônico. Então, a probabilidade para o cliente ir para o atendimento eletrônico é 75%, que eu posso pensar em 3/4. E a probabilidade de ele ir para o atendimento personalizado é 25%, que eu posso interpretar como sendo de 1/4. Então eu quero pegar 4 clientes dessa agência e a maioria, o que significa a maioria? 2 e 2 não é maioria. Se 2 forem para o atendimento eletrônico e 2 forem para o atendimento personalizado, eu não tenho a maioria para o atendimento personalizado. A maioria é ir 3 desses 4 para o atendimento personalizado, e aí vai 1 para o atendimento eletrônico. Mas a maioria pode ser também os 4. Desses 4 que está sendo listado, os 4 irem para o atendimento personalizado e não for nenhum para o atendimento eletrônico. Então, eu vou dividir em 2 casos, da seguinte forma. Quando a gente está calculando a probabilidade binomial, a gente vai calcular essa primeira probabilidade, que é uma escolha de 3. 3 irem para o atendimento personalizado. Ou seja, de 4 clientes eu vou escolher 3, ou a combinação de 4 tomado 3/3, e aí esses 3 vão para o atendimento personalizado. A probabilidade de cada um deles indo para o atendimento personalizado é 1/4. Quando eu falo escolha de 4 em 3, eu tenho 4 clientes, eu vou escolher 3, pode ser o ABC, pode ser o ABD, pode ser o ACD. Então são combinações cuja ordem não importa. Só que cada um desses clientes são 3.
A probabilidade é 1/4, então vai ser 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Para facilitar, a gente faz 1/4 elevado a 3. E esse único cliente que sobrou, porque são 3 para o atendimento personalizado, e esse único ele vai para o atendimento eletrônico, e a probabilidade é 3/4 elevado a 1. Sempre a soma dos expoentes 3 mais 1 vai dar os 4 clientes. Esse é um caso, vamos chamar de probabilidade 1. Mas existe a probabilidade 2, que é todos os 4 irem para o atendimento personalizado. Então, dos 4 eu vou escolher 4. E essa conta vai dar exatamente 1. Porque de 4 eu vou escolher todos os 4, é uma possibilidade. E aí eu tenho a probabilidade de todos os 4 irem para o atendimento personalizado, que é 1/4, elevado a 4, porque é 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. E o outro que sobrou é 0, não tem cliente algum, mas a probabilidade é 3/4 elevado a 0. E a soma, veja, 4 mais 0 dá 4. E aí a gente vai fazer de quantas possibilidades eu tenho para escolher de 4 pessoas, escolher 3. Dá para a gente listar, veja só. Eu posso escolher o A, o B e o C. Eu posso escolher o A, o B e o D. Eu posso escolher os clientes A, C e D. E por fim, o B, C e D, já que a ordem não importa. Uma outra forma é aplicar a expressão 4 fatorial sobre 3 fatorial. Estou fazendo aqui, de 4 pessoas eu vou escolher 3. Vezes a diferença de 4 menos 3, que é 1 fatorial. E essa conta vai dar de fato 4, porque 4 fatorial eu posso fazer 4 vezes 3 fatorial, parar por aqui para simplificar com 3 fatorial embaixo, 1 fatorial é 1. Simplifico 3 fatorial com 3 fatorial, deu de fato 4. Agora, 1/3 elevado a 4. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 4 elevado à terceira. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. 3/4 elevado a 1 é 3/4. Posso simplificar o 4 com 4, o resultado final é 3 sobre 64. O de baixo, 4 escolhe 4, ou seja, de 4 pessoas eu quero escolher as 4. Só tem uma possibilidade. Podemos listar, mas nem tem essa necessidade, porque eu vou escolher os 4, 4 é o A, o B, C e o D, uma única possibilidade. Professor, e se você usasse a fórmula? Também dá, só que a gente tem que lembrar que 0 fatorial é 1. Então vai ficar 4 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica a diferença de 4 menos 4, que é 0 fatorial. Temos que ter aí a definição que o 0 fatorial é 1. Então fica 1 dividido por 1, 1. Vezes 1/4 elevado a 4. 1 elevado a 4 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. É fazer 64 vezes 4. 60 vezes 4 é 240. E 4 vezes 4, 16, então é 256. 3/4 elevado a 0 é 1. Então o resultado é 1 sobre 256. Olha que interessante. Para somar esses dois resultados, uma boa ideia, vou apagar aqui esse rascunho que a gente não precisa, basta multiplicar, por exemplo, 64 vezes 4 e 3 vezes 4. Eu estou diante de uma fração equivalente, que é 12 sobre 256. E aí nós podemos somar esses dois resultados, porque estamos diante de um mesmo denominador. 1 sobre 256, que é o de baixo, e 12 por 256. E o resultado dessa probabilidade vai ser 12 mais 1, 13 sobre 256. Vamos, portanto, marcar a alternativa D de dado. Dê um print aí na solução.
D de dado. Perfeito? 14ª dica, envolvendo ainda a distribuição binomial, questão da Sesgran Rio, Unimate 2024. No mutirão realizado para reduzir trâmites processuais em atraso, os processos serão deferidos ou indeferidos. Sabe-se que no mutirão cada processo tem a probabilidade de 80% de ser deferido, obviamente de ser indeferido, 20%. Qual é a probabilidade de escolhido 3 processos ao acaso no mutirão, todos serem indeferidos? Vamos anotar esses dados. Nós temos aqui que a probabilidade de um processo ser deferido é de 80%. É sempre importante a gente trabalhar com fração, 80 em 100, quando lidamos aí com a probabilidade binomial. Eu simplifico por 2, vai dar 4/5. Se a probabilidade de um determinado processo for deferido é 4 em 5, a probabilidade dele ser indeferido vai ser 20%, que é exatamente 20 sobre 100. Faço a simplificação aqui, nem precisaria fazer, porque se eu já tenho 4/5, o complemento é 1/5. Então eu vou escolher agora 3 processos. Vou chamar de processo P1, processo P2, processo P3. Eu quero a probabilidade que, pegando esses 3 processos, qual é a probabilidade de todos, ou seja, todos os 3 serem indeferidos. Então, desses 3 processos, eu vou pegar os 3 para serem indeferidos. Então, de 3 eu vou escolher todos os 3, vezes a probabilidade de ser indeferido. Cada um deles indeferido é 1/5. Só que esse indeferimento é 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5. São 3 processos, então é elevado a 3. Para ser deferido é 4/5, nenhum será deferido, então é 0. Na hora que eu somo 3 mais 0, dá 3. E aí essa probabilidade ficou fácil de ser resolvida, porque de 3 eu vou escolher todos os 3. Só tem essa única possibilidade, inclusive ela está listada aqui ao lado. É uma possibilidade. 1/3, 1 sobre 5 elevado a 3, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 5 elevado a 3, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. 4/5 elevado a 0 é 1, então a resposta é 1 sobre 125. Existem várias formas de você transformar isso em porcentagem. Você pode ir multiplicando por 2, depois por 2 de novo. Você pode multiplicar por 8 de forma direta. Vamos multiplicar aqui, por exemplo, passo a passo por 2 e aqui por 2. Vamos levar aqui para cima. Se eu multiplico por 2, eu vou ter 2 em 250. Agora eu posso, inclusive, já multiplicar por 4. Porque aí eu vou gerar no denominador o número 1000. E fica fácil a gente fazer porcentagem por 1000. O 2 vezes 4 é 8. Agora eu divido por 10. Se eu dividir em cima por 10 e dividir embaixo por 10, o meu denominador agora vai ficar igual a 100, que é o meu interesse. E 8 por 10 é 0,8. E quando eu digo 0,8 por 100, significa 0,8%. Esse é o resultado final da nossa probabilidade. Nessa situação, vamos marcar a alternativa A. Ok? Última questão, questão número 15, é a dica número 15, questão de distribuição binomial da Sesgran Rio, Banco do Brasil 2021. Um certo sistema anti-incêndio funciona com 3 sensores acoplados de temperatura, de maneira a minimizar as chances de mau funcionamento. O alarme desse sistema soa sempre que grandes variações de temperatura são detectadas por pelo menos 2 desses 3 sensores. Considerando-se que a probabilidade de um sensor não reagir corretamente a uma grande variação de temperatura é 1/5. Significa que para reagir ou para detectar é o complementar, 4/5. Qual é a probabilidade desse sistema não disparar o alarme em uma situação de grande variação de temperatura? Vamos pensar que
o seguinte, nós temos aqui 3 sensores, vou chamar de sensor 1, sensor 2 e sensor 3. A probabilidade de um determinado sensor não disparar ou não detectar grandes variações de temperaturas, então não detectar, vai ser 1/5. Obviamente, o complementar, a probabilidade de um determinado sensor detectar essa situação, né, e disparar, vai ser 4/5. É maior. Agora veja a parte importante dessa questão. Pelo menos 2 sensores de 3, né, quando a gente tem aí grandes variações de temperatura, esse sistema, né, ele sempre vai disparar quando no mínimo 2 de 3. Estão podendo ser 2 de 3, mas podendo também ser 3 de 3. Então, quando que ele não dispara? Ele não dispara, que é o que ele quer, ele não vai disparar e não vai detectar a situação, quando acontecer em 2 casos. Quais são esses 2 casos? Quando 0 detector, ou seja, 0 detectar, 0 sensor detectar, e aí os 3 outros não vão detectar. Ou 1, porque se eu tenho 2 de 3 ou 3 de 3 para detectar, para não ocorrer o disparo do alarme, é 0 detectando e os outros 3 não detectando. Ou também 1 detectando e os outros 2 não detectando. É o complemento de pelo menos 2. Se eu tenho pelo menos 2 de 3, eu vou ter 2 em 3 ou 3 de 3 para disparar o alarme. Para não disparar, é o complemento. Seria 0 de 3 ou 1 de 3. Mas se eu tenho 0 detectando, os outros 3 não vai detectar. Ou se eu tenho 1 detectando, os outros 2 não vai detectar. Então, essa probabilidade de 0, dos 3 sensores eu vou escolher 0 para sofrer aí a avaliação de detecção, e para detecção vai ser 4/5 elevado a 0. E os 3 que não vão detectar, para não detectar é 1/5 elevado a 3. E no segundo caso, 1 detectando. Então eu vou pegar de 3 sensores, 1 vai detectar, e para detectar eu faço 4/5 elevado a 1. Agora os outros 2 é 1/5 para não detectar elevado a 2. Veja que a soma embaixo de 1 mais 2 é 3 e lá em cima 0 mais 3 é 3. De quantas formas eu tenho para escolher? De 3 sensores não escolher algum, não escolher sensor algum. Vai ser uma possibilidade. Mas como que a gente faz isso pela expressão? De 3 não escolher nenhum sensor, é a mesma coisa de eu excluir todos os outros 3. Então, 3 fatorial, 0 fatorial, e a subtração de 3 menos 0, 3 fatorial. Como o 0 fatorial a gente define como sendo 1, o resultado de fato é 1. 4/5 elevado a 0 é 1, e 1/5 elevado a 3. 1 vezes 1 vezes 1 é 1, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. O resultado é 1 sobre 125. Agora, de 3 eu vou escolher 1. De quantas formas eu tenho 3 sensores, vou escolher 1 para sofrer a detecção. Vai ser 3 possibilidades. E por que 3? Eu posso escolher o sensor 1, posso escolher o sensor 2 para detectar, ou posso escolher só o sensor 3. Se eu fizer aqui a expressão 3 fatorial, 1 fatorial, vezes a diferença de 3 e 1 é 2 fatorial, e esse resultado de fato é 3. O 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial, 1 fatorial é exatamente 1, e o 2 fatorial é 2 vezes 1, ou posso colocar 2 fatorial para simplificar aqui, e de fato o resultado é 3 vezes 4/5 elevado a 1 é 4/5, e
1 quinto elevado a 2 é 1 sobre 25. Nesse caso, o resultado é 12, 3 vezes 4 vezes 1, 12, sobre 125. E aí ficou 1 sobre 125 nesse primeiro caso e 12 sobre 125 no segundo caso. Preciso somar essas probabilidades. A probabilidade vai ser 13 sobre 125. Com isso finalizamos a 15ª questão. Com isso a gente então finaliza toda essa abordagem, escolhendo aí questões principalmente da Sesgran-Rio, abrangendo aí todo o conteúdo programático. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos.